Olá, seja bem-vindo ao Mundo Soja. Hoje vamos ver como o Rally Cocamide Produtividade está identificando as baixas das lavouras de soja no Paraná. Para falar sobre a pesquisa, eu recebo o Rodrigo Sakurada, que é gerente técnico da Cocamar Cooperativa Agroindustrial. Seja bem-vindo, Rodrigo, é uma satisfação te receber aqui. Olá, Thiago. Olá, espectadores. O prazer é todo nosso. E é muito bom falar com vocês do Mundo Soja, falar sobre essa cultura que é tão importante para nós aqui no cenário estadual, no estado do Paraná e no Brasil também. Com toda certeza, eu já começo te perguntando como funciona o Rally. Bom, o Rally, ele é um programa que ele sai acompanhando, né, como estão as lavouras dos produtores nas regiões de abrangência da cooperativa. Então, juntamente com o corpo técnico da cooperativa, os agrônomos das nossas unidades, nós vamos monitorando e visitando essas propriedades para que a gente consiga passar para os produtores, para as pessoas que às vezes não são muito do meio, que não conseguem visualizar como está a condição das lavouras em outras regiões, o cenário meio que global da nossa área de abrangência, que ela ocupa uma boa parte do estado do Paraná. Tá certo. E quais as regiões que vocês visitam por aí para identificar essas questões? Eu até falei, quando eu chamei você aqui, que identifica as baixas, mas não é só baixa, não. Identifica a produtividade como um todo também, né? A qualidade da lavoura também é passada aí dentro desses dados que vocês levantam, né? Sim, como o Rally ele, é acompanhamento, ele segue um acompanhamento técnico, né? Então sempre ele tem um cunho jornalístico de informar tecnicamente como está o desenvolvimento, né? E o que tem sido feito de bom, o que tem funcionado, ou às vezes o que não tem funcionado e o motivo disso, né? Então é uma forma da gente conseguir levar essa informação do que está sendo feito no campo e quais são as condições. Então aqui dentro do estado do Paraná, né? Nós dentro da região noroeste, da região norte, nós atuamos também no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Nós vamos vasculhando ao longo das safras, tanto safra de soja, também na safra de milho, como estão, né, o desempenho dessas lavouras, e aí a gente vai informando isso para o produtor. Né? Então, dentro desse ciclo de soja 21, 22, né, 2021, 2022, nós temos assim situações bem distintas, né, onde se a gente pegar a nossa região noroeste, partindo aqui de Maringá, que é da onde eu falo para vocês, indo para a região do Mato Grosso do Sul, né, a gente tem um cenário de quedas de produtividade aí de, em média, 75%, em comparação ao histórico dos últimos anos. Né. E aí, quando nós pegamos e partimos de Maringá, indo para o Norte Pioneiro, fronteira com São Paulo e estado de São Paulo, nós temos uma situação em alguns lugares de normalidade, né, lavouras que estão tendo recordes de produtividade, e a média dos lugares que estão com um pouco de perda chegam ali a algo em torno de 18%, 19%. Né? Então, há uma perda, porque nós tivemos períodos de estiagem, mas essa região de Norte Pioneiro, né, para São Paulo, as lavouras sentiram bem menos. Tá certo. Eu gostaria que você falasse para a gente também como é o método de pesquisa, o que vocês utilizam, quais as tecnologias que são implantadas também aí dentro dessa pesquisa de vocês para chegar nesses dados aí diretamente para os produtores. Bom, é uma forma muito simples de monitorar, né? Então, existem métodos que a gente pega para estimar, né, o desenvolvimento das lavouras, né? Então, a gente vai acompanhando o desenvolvimento desde a semeadura, então nós acompanhamos como foi o processo de semeadura, como o clima estava, se o clima favoreceu o início do desenvolvimento dessas culturas. Então, isso é feito em todas as unidades da Copamar, todos os agrônomos fazem esses relatórios semanalmente para ver como está o desempenho, e a gente vai acompanhando junto com o Rally. Né? Então, aí ao longo do desenvolvimento vegetativo, a gente vai acompanhando para ver se está tudo ok, né? A gente vai vendo como foi o desenvolvimento em cada região, né? E aí, quando a gente entra na fase reprodutiva, que a gente começa a ter chance de mensurar, de medir, né, se a expectativa inicial colocada para um desenvolvimento normal da soja se segue, a gente vai mantendo, e a partir do momento que a gente tem alguma diversidade, seja ela climática, por praga, por doença, a gente vai adequando, ajustando essas produtividades, né? Então, quando a gente pega e faz a semeadura, a gente tem que manter um stand, é uma quantidade de plantas por área, né? A gente tem que verificar se a emergência está ok, se a germinação foi legal, se a gente não teve, se a planta, através às vezes de análises foliares que são feitas nessas plantas, se o desempenho, o estado nutricional delas está ok, e
E a partir do momento que a gente tem as vagens, por exemplo, a gente consegue começar a estimar, né, se o tempo está favorável, o tempo tende a ser favorável, se aquilo ali pode dar uma produtividade alta, média ou baixa, dentro das médias históricas que nós temos. Tá certo. E uma das questões também assim, que a gente pode colocar dentro dessa pesquisa é o levantamento de dados, principalmente de produtividade, área plantada, e tudo isso vai contribuindo também para a próxima safra. Vocês já fazem isso justamente para identificar o que pode ser colocado e abordado pela cooperativa de acordo aí com seus cooperados? Sim, sim, essa é uma forma. A gente já constrói esse histórico, né, há um bom tempo, e a gente cada vez tenta trabalhar com esses dados de uma forma mais aprimorada, né? Então, todas as informações que a gente consegue coletar com qualidade, elas vão com certeza ajudar a gente a verificar se é possível expandir um pouco de área, principalmente aquelas áreas de limite onde você vai tentando avançar com semeaduras de soja, por exemplo, para verificar se ela se adapta bem àquelas regiões, porque nós temos tipos de solo, nós temos climas que variam, né? E verificar se depois da cultura da soja, por exemplo, outras culturas, né, tradicionalmente são mais trabalhadas por nós aqui, como o milho ou o trigo, eles estão adequados, se também pode se expandir um pouco essas áreas dessas culturas, né, embora elas aconteçam no período de inverno, e a gente tem uma limitação climática e também por conta de uma estação que às vezes não é muito favorável, né, porque algumas regiões aqui em alguns períodos do ano podem ter geadas. Caso contrário, né, a gente pode pegar e pensar na possibilidade de entrar com outras culturas, né? Então, entender como as culturas se desenvolvem no período favorável, como o verão, ajuda a gente também a verificar quais são as culturas que tendem a ter um aproveitamento melhor, sejam elas culturas que elas vão trazer rentabilidade ao produtor, ou seja, culturas que vão ajudar o produtor a trabalhar o manejo do seu sistema, né, como plantas de cobertura, como braquiárias, que a gente sempre fala para o produtor, quando tiver a oportunidade de colocar ela como uma planta de cobertura no inverno, para que no próximo verão colha-se esse benefício, né, que ele faça uso dessas tecnologias. Tá certo. Agora uma coisa interessante que você falou das questões climáticas, e de fato o estado do Paraná, assim como outros também aí do sul do país, sofreram muito com a estiagem nesses últimos meses e vai impactar diretamente agora na condição e na qualidade da produtividade também. Dentro disso, o que vocês estão fazendo, eu falo em termos do Rally como um todo, de pesquisa, mas também a cooperativa, até mesmo para amparar os produtores aí que são ligados a vocês. Bom, o que a gente sempre tem que fazer, né, o que a gente sempre faz é o quê? Buscar essas informações, né, tá bem por dentro do que aconteceu, para a gente identificar qual que seria a melhor forma da gente fazer com que o produtor, numa próxima situação dessa, uma vez que o clima a gente não controla, ele sofra menos, né? Então, claro que para quem se prepara bem ou para quem não se preparou tão bem, 50, 60, 70, 75 dias sem chuva, como aconteceram em algumas regiões, né, elas vão gerar grandes danos à lavoura. O produtor vai ter grandes perdas, né? Mas para aquele cara, para aquele produtor que fez um bom preparo do solo, né, e aí quando a gente fala de estiagem, que é falta de chuva, se eu pego e eu tenho uma cobertura no solo, se eu faço um manejo onde eu proporciono uma retenção maior de umidade no solo, claro que ele vai sofrer um pouco menos. Então, ao invés de perder 75%, 80%, 90% da sua produtividade, ele vai conseguir manter ali algo em torno de 10, 15, 20%. É difícil de mensurar? É, porque a planta é um ser vivo, né? Então, assim, fica difícil mensurar o quanto o clima afeta, né? Saber com exatidão, mas com certeza ele vai conseguir colher esses benefícios, né? Então, nessas regiões onde o produtor ele sofre um pouco mais e o clima atrelado às vezes a solos que têm características, por exemplo, solos arenosos, eles tendem a sofrer mais, né? As plantas tendem a sofrer mais nesses solos, nesses períodos de estiagem. Então, a gente levar essa informação e levar qual a forma de manejo pode ajudar ele a sentir um pouco menos numa próxima situação dessa, é o que faz com que o rally tenha essa importância. Porque a gente viajar e fazer o acompanhamento nessas propriedades, nessas regiões, ajuda a gente a compilar isso daí e levar a resposta ao produtor, né? Isso aí através de dias de campo, através, nós temos jornais, nós temos revistas que levam esses assuntos técnicos para o produtor, além de reuniões que também acontecem nas unidades, né? Então, é uma forma que a gente tem de coletar informação e levar a resposta para ele. Tá certo, Rodrigo. Agora tem uma questão interessante também aí, que quando vocês fazem esse rally, vocês ouvem os produtores,
Vocês estão ali na propriedade, vocês ouvem as lamentações, ouvem o que o produtor espera que seja feito. O que você pode adiantar disso para a gente? Qual está o sentimento do produtor paranaense em relação a essas questões de chuvas? Nós já mostramos aqui no AgroMais também algumas vezes que tem também a questão da dificuldade com o próprio seguro que eles colocam, outros não têm condições de acessar. Vocês conseguem também ir para esse lado de acompanhar esses dados e ver o que precisa ser resolvido também dentro dessas questões? Claro que toda vez que a gente conversa com o produtor, a gente consegue coletar um pouco desse sentimento e dessa situação, né? Então, aqui dentro do estado do Paraná, nós temos regiões que colheram muito mal, que estão colhendo muito mal, uma vez que a gente está aí com o Paraná praticamente 50% de sua área total colhida, e nós temos regiões, essas regiões que tiveram a soja semeada de forma mais tardia, com as melhores lavouras, né? Porque essas regiões receberam um pouco mais de água. Então, nessas regiões onde está se colhendo bem, o otimismo segue, né? O valor da soja em alta, né? Ele conseguindo fazer a compra de insumos para a próxima safra com essa garantia de uma boa colheita. Geralmente esses produtores eles estão umas regiões de solo um pouco melhor, então assim, quem está conseguindo fazer o plantio dentro da época adequada, está conseguindo seguro. Alguns produtores que estão em solos, em regiões um pouquinho mais complicadas, né? Solos com uma fertilidade natural mais baixa, e que não conseguem fazer essa semeadura na época dentro do que a gente chama de zoneamento adequado, né? Com certeza esses vão ter mais dificuldade de acessar o seguro. Então, assim, colhendo bem e estando dentro da região onde se consegue ter todos esses benefícios de seguro, tudo, o produtor está com um otimismo bom, né? A gente está começando a semeadura de milho, né? Então, tem chovido bem, nesse momento que eu estou falando com vocês, está chovendo, então o produtor ele está colhendo, ele está otimista, então ele vai investir, ele vai seguir fazendo todos os tratos culturais, pensando no maior potencial de produtividade, né? Uma vez que a gente veio de uma safrinha frustrada no ano passado, mas a soja desse ano veio boa. Para os produtores que vieram de uma safrinha frustrada, vieram de uma soja frustrada esse ano, fica um pouquinho mais complicado, né? O otimismo não está tão grande. Mas, tecnicamente, nós não podemos recomendar algo que não segue a forma técnica correta de se fazer uma indicação de cultivares, de adubação, de manejo fitossanitário. Então, a gente segue fazendo isso para mostrar para ele que a gente tem que pensar na oportunidade que a cultura tem de ter um bom desempenho. Então, a gente vai medindo, a gente vai mensurando, coletando as informações climáticas para mostrar que o quê? Historicamente, o que a gente tem para os próximos meses está numa condição melhor do que no ano passado, onde a gente perdeu tudo, né? Por conta da geada, por conta de uma leve estiagem também, mas principalmente por conta de uma longa, de várias ocorrências de geada ao longo do ano passado, né? Então a gente pega e vai trabalhando com eles para mostrar para eles o quão importante é isso, porque senão daqui a pouco os produtores, qualquer estiagem, qualquer cenário que fale que pode faltar um pouquinho de chuva, né, o produtor vai deixar de fazer a sua atividade, né, e aí ele vai deixar de ter a oportunidade de colher os benefícios, né, que é fazer uma boa lavoura, é você pegar, aproveitar uma oportunidade que os insumos estão com uma condição de troca muito boa, muito positiva, e ele tendo às vezes até uma média produtividade, ele consegue ter uma lucratividade, principalmente nesses momentos que as commodities estão com um preço elevado. Tá certo, Rodrigo. Agora outra coisa também que chama atenção, estava dando uma olhada no material de vocês e pude ver que muitos dos produtores com quem vocês conversam, nas propriedades que vocês passam, eles são um produtor um pouco mais precavido. De fato, todos que produzem em grande escala já vão para essa parte. Ele compra os seus insumos todos com antecedência, vai se preparando aí para as próximas safras. Estamos agora no momento de colheita, né, da safra 2020, 2001, 2022, a safra de verão. Daqui a pouco algumas regiões começam aí o plantio do milho segunda safra e outros produtores, onde não tem o segunda safra, eles já estão de olho também aí na safra 22, 23. Mas dentro desse cenário, existe aí essa questão do impasse dos fertilizantes. E é uma problemática ocorrente que não tem como a gente fugir dela também nas discussões e nas conversas com os produtores. Por onde vocês têm passado, o que vocês têm ouvido desses produtores, o que eles estão colocando aí para vocês? Existe uma preocupação também aí já no Paraná relacionada a essa questão? Bom, a preocupação ela é global, ela existe, né? A gente a todo momento vai recebendo informações do nosso departamento comercial aqui para que a gente também consiga entender qual que é o real cenário.
Pensando na safrinha agora, esses insumos já foram comprados anteriormente, todos estão em estoque, todos estão praticamente no campo, igual aqui no Paraná, praticamente 70% do Paraná já está com milho safrinha cultivado, né? E depois do milho a gente vai ter a semeadura do trigo, que em questão de área é uma área menor do que a do milho safrinha. Então, para as culturas de inverno, nós já estamos tranquilos, né? Boa parte dos fertilizantes para a cultura de verão 22-23 também já estão sendo comercializados e já foram comercializados, né? Então a gente conta que esses fertilizantes comercializados já estejam garantidos, né? Então a gente busca a informação com as empresas que fornecem esses fertilizantes para que a gente tenha isso garantido. Claro que se de repente acontece alguma situação onde daqui para frente não se tem um fornecimento, talvez tenha que se mudar algumas estratégias. Mas a gente torce para que esses estoques, né, pelo menos continuem sendo abastecidos, né, e que os produtores não sofram com a falta. Talvez a gente possa ter um impacto no valor? A gente pode. É difícil a gente pegar e falar o quanto pode ter de impacto, né? Por conta da guerra, que também é imprevisível, a gente não sabe o quanto isso daí vai continuar afetando a questão dos fertilizantes. Então a gente torce para que fertilizantes os produtores tenham, nós tenhamos fertilizantes para fornecer para eles, e que talvez isso impacte somente no preço, né? Porque a falta de fertilizante, né, naturalmente tende a impactar na redução de produtividade. Então, a planta ela tem o seu potencial de produtividade estabelecido e o papel nosso, dos técnicos e dos produtores, é fornecer todo o insumo necessário para que ela alcance esse teto produtivo. Se o clima ajudar, quanto mais a gente ofertar para a planta, mais ela vai dar o retorno para a gente, que é o seu grão, né, que é a produtividade. Então, os produtores eles estão preocupados e muitas das vezes eles estão preocupados também com o custo de produção, né? Que é algo muito sério e que, de repente, uma safra frustrada tende a impactar. Então, naqueles produtores que a gente comentou agora há pouco, né, que vieram da safrinha ruim no ano passado, mas estão colhendo uma soja boa, eles estão investindo mais. Os outros eles estão um pouco mais precavidos, principalmente aqueles que não estão conseguindo seguro. Então, eles estão tirando um pouco o pé no inverno, né? A gente tem trabalhado com eles para que eles mantenham isso, porque as condições climáticas, das previsões que a gente tem visto, elas continuam favoráveis, né? Para que ele consiga colher esse benefício e seguir para o verão também, torcendo para que a gente tenha uma safra de verão 22-23 muito positiva, mesmo com esses preços de insumos maiores, mais altos. Com certeza, né? E tem outras agravantes também, né? Você falou dos insumos mais altos, vem aí agora aumento também do diesel, que pode impactar também de alguma forma, que é o que é utilizado ali no manejo, no dia a dia, na lida, né? Na aplicação de fertilizantes e tantas outras coisas que o produtor precisa, e com certeza isso também vai impactar o setor. Agora a gente voltando aqui os nossos olhos um pouco ainda para o Rally, está chegando na sua 7ª edição, gostaria que você fizesse para a gente um aparato então desses 7 anos aí de Rally, o que vocês conseguiram levantar durante esse tempo e o que a cooperativa pôde melhorar aí para esses produtores dentro desses dados que foram levantados, se de fato é visto aí como algo positivo e simbólico também para os cooperados. Bom, o principal objetivo do Rally, como eu comentei há pouco, é coletar essa informação e esse sentimento do produtor, porque o ânimo, né, como ele se sente, como ele está disposto a investir, ou se ele está disposto a investir ou não, é algo que contribui para a forma que a gente vai trabalhar com ele, né? Como a gente vai abordá-lo tecnicamente, como a gente vai levar algumas condições que às vezes parecem que comercialmente não são tão vantajosas, mas a gente sempre tenta levar a melhor situação, né, e a melhor oportunidade para ele. Cooperativa, os donos da cooperativa são os produtores, então nós trabalhamos para que eles tenham sempre essas melhores condições. Então o Rally ele tem trabalhado ao longo desses 7 anos para isso, para que o produtor ele consiga perceber o quão sério é o nosso trabalho, né, e mostrar também para os outros produtores, para aqueles que são novos cooperados, para aqueles que às vezes estão um pouquinho mais distantes das nossas atividades, para trazê-los mais para perto e mostrar que o trabalho que a gente tem feito, né, para esses produtores que trabalham muito forte, para esses produtores que levam a sério as recomendações técnicas, né, e aproveitam as oportunidades, momentos de campanha, momentos em que a gente fala, pessoal, um alerta aqui de fertilizante, aproveitem esse momento que os fertilizantes podem ter um aumento por causa
essas inconsistências do cenário mundial, né? Então, eles têm coletado esses benefícios. Então, o produtor vai lá, consegue colher a sua soja, né, tendo investido numa condição de custo de produção um pouco menor, ele vai ter um ganho maior. Né? Então, assim, o Rally ele tem colhido esses benefícios ao longo dos 7 anos, né? Então, a gente sempre tenta variar o máximo possível essas visitas para que a gente consiga coletar o máximo de informação, né, para que a gente tenha uma amostragem, né, muito boa dentro das áreas de abrangência da cooperativa, e a gente vê que a gente consegue coletar esses benefícios. Né? Então, uma vez que a gente tem feito isso, quando a gente vai visitar ou quando a gente retorna para alguma propriedade, a gente vê que o produtor ele continua tendo uma boa atividade, ele continua feliz, né, ele continua querendo investir na sua atividade, a gente vê que o Rally tem feito um bom trabalho, juntamente com todas as outras áreas da cooperativa que elas, de certa forma, trabalham de forma conjunta, né? Uma engrenagem única ali, ou são várias engrenagens trabalhando sozinhas, né? Juntas, perdão. Bom, você tocou num ponto muito interessante agora, que é o resultado do Rally, incentivando os produtores a continuar aí com a próxima safra. E dentro desse cenário todo que nós vimos aí de estiagem no sul, de perdas de lavouras, os produtores não têm muito acesso. Um dia eu falava com o presidente aqui de uma dessas associações aqui do Brasil, representante também desse nosso segmento do agronegócio, e eu fiz a seguinte pergunta para ele: o produtor desanima quando ele vê essas coisas? E ele abriu um sorriso e falou: não, Thiago, não desanima. Jamais um produtor vai desanimar, porque ele sabe do potencial que a terra pode dar para ele, sabe da rentabilidade que ele pode tirar. Esse sentimento que vocês aí do Paraná também têm quando visitam as propriedades dos cooperados da Cocamar, você sente isso também, que mesmo com essas intempéries climáticas, os produtores estão atentos e abraçados já com a causa aí da próxima safra de soja? Ah, com certeza, esse é um sentimento que a gente tem também, né? A gente não pode desanimar e a gente não pode deixar que eles desanimem, né? Uma vez que todo mundo depende da atividade agrícola para sobreviver, então a gente não pode fazer com que eles tenham esse tipo de sentimento. E naturalmente eles não têm, uma vez que o produtor tem um escritório a céu aberto. Então, essa última geada não foi a primeira geada que ele teve. Essa última estiagem, por mais que tenha sido um pouco mais longa, não foi a primeira estiagem que ele teve. Então ele sabe o quão importante é ele manter a sua atividade, manter a seriedade, manter o acompanhamento, as recomendações, para que ele consiga colher o benefício na próxima oportunidade que ele venha ter. Né? Se na próxima safra ele tem a condição climática adequada, ele consegue colher todos os benefícios do investimento que ele fez, ele vai esquecer. Ele vai esquecer o que aconteceu um ano atrás. Né? Então, isso daí é muito importante para nós, né? Deixar o produtor munido de condições, de informação, né? Para que ele consiga fazer com que tudo aquilo, toda a tomada de decisão dele gere um benefício. E aí, querendo ou não, é o lucro, né? É o que vai fazer ele continuar investindo, é o que vai fazer ele conseguir expandir suas áreas, conseguir investir em maquinário, né? Às vezes o produtor que ele é um pouco menor, que ele começa trabalhando mais manualmente, né, ele consiga investir em tecnologia, ele passe a trabalhar da mesma forma, às vezes, né, conseguir os mesmos resultados, mas de uma forma menos árdua, né. Então, o produtor que consegue isso daí, né, ele sempre vai ser otimista, né. E para aqueles produtores que são mais velhos, que têm um histórico mais longo, e eles conseguem passar isso para os seus filhos, sobrinhos e netos, né, é o que faz com que esse otimismo continue também ao longo das gerações, que isso é muito importante para a gente, né? A agricultura não nasce e morre com o pai ou com o avô, ele tem uma sequência, né? E esse otimismo ele passa de pai para filho, de avô para neto, né? Então isso daí a gente também acompanha aqui dentro da cooperativa. Tá certo, a gente torce aí para que venha melhores safras já aí no futuro e principalmente para essa que está chegando agora para o produtor conseguir pelo menos recuperar aí essas perdas que ele teve. Esse é o sentimento nosso aqui, tanto do Mundo Soja como de todo o AgroMais. Rodrigo, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, foi uma satisfação imensa te receber, entender um pouco mais de como funciona aí o Rally, esse cuidado minucioso que a Cocamar tem com os seus cooperados, né? A gente já conhece a história do cooperativismo, sabe desse diferencial que vocês colocam aí, e fica aqui a nossa gratidão por você ter nos recebido e contado um pouco aí de como funciona esse trabalho tão bacana de vocês. Até uma próxima oportunidade.
Tiago, eu que agradeço, a Cooperativa Cucamar também está de portas abertas, estamos sempre à disposição, sempre que precisarem de algo, contem conosco. Estamos aqui para contribuir para a agricultura. Tá certo, muito obrigado. Obrigado você também de casa que nos acompanhou até agora. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A gente volta a se encontrar durante a programação do AgroMais. Um abraço e até lá.